Agradecimentos. Quando eu escrevi essa peça, estava em um período de renovação, de um novo ciclo em minha vida. Não foi fácil abordar um tema que sangra muitas mulheres, mas que de uma certa forma seria necessário para mostrar que há um caminho, que é possível se libertar e ter a sua vida de volta. Por isso, não posso deixar de agradecer algumas pessoas que não soltaram a minha mão e me incentivaram a seguir em frente com amor através da arte. Obrigada, meus pais, por todo o amor incondicional, por me incentivarem e acompanharem tudo, passo a passo, com muito orgulho e amor. Obrigada, meus filhos, Lucas e Lara, por serem o meu porto seguro, por toda a força que aprendi a ter com vocês e por serem o motivo para que eu nunca desista. Obrigada, meu amigo e parceiro de trabalho, David Dias, que sempre acreditou em mim, sempre disposto a me ajudar, mesmo nos momentos mais desafiadores. Sua generosidade é admirável. Obrigada, Bruna Miranda, que se tornou uma grande amiga e parceira nessa luta tão importante no combate à violência contra as mulheres. Michela França. Rompi. O grito profundo que gela a alma e arrepia o corpo. Anuncia o processo peculiar de busca pelo rompimento do ciclo da violência, vivenciado pela personagem de Michela França, no monólogo O que eu deveria ser se não fosse quem eu sou. Plena de simbolismos e significados, a peça lançada em 2019, com aproximadamente uma centena de apresentações, é um convite à vivência das mais diversas formas de expressão da violência contra a mulher. E agora, a sua transcrição na forma de livro possibilita, além da disseminação da cultura e do maior alcance ao público, o desenvolvimento de uma importantíssima contribuição social que se refere à reflexão e sensibilidade da sociedade para o tema, sem falar especialmente no encorajamento de tantas leitoras que poderão encontrar semelhanças entre as suas histórias de vida e as linhas percorridas. O sentir é o que moverá o leitor nas páginas que sucedem. O que veste a personagem, ora são retalhos de uma vida permeada de violações, ora o vermelho que denuncia as agressões sofridas que deixam cicatrizes no corpo e na memória. As amarras da violência demonstradas nas entrelinhas são materializadas na corda bamba em que a personagem busca se equilibrar para não cair nas armadilhas do violador, ou na teia que busca evitar para não se embrenhar na sua persuasão. A mesma corda que por vezes se apresenta na história como a segurança pela qual a mulher busca, representa, também o cordão umbilical que precisa ser cortado para a superação da dependência afetiva que lhe impediu de viver por muito tempo. É ainda um instrumento que pode lhe tirar a vida, como o último recurso que lhe resta para cessar o sofrimento. Impossível não sentir a dor de ser nesse contexto. A história narrada nesse grande livro nada mais é do que o retalho de uma realidade concreta, estampada em crescentes indicadores de violência contra as mulheres. Porém, é também uma demonstração de como é possível superar a cultura de violência que tanto oprime o público feminino com a ajuda de uma rede informal de apoio, vizinhos, familiares e amigos, que podem fazer a diferença na vida daquelas que figuram como vítimas. Além, é claro, de evidenciar a importância das políticas públicas para o efetivo enfrentamento do problema. O que eu deveria ser se não fosse quem eu sou? Uma história obrigatória para todos, mas principalmente para as mulheres, para que, na sua essência, sejam verdadeiramente livres para serem o que quiserem ser. Mulheres, apenas sejam. Bruna Miranda, mulher, esposa, mãe de meninas, filha, assistente social combatente pelos direitos das mulheres, doutora em ciências sociais só para quebrar paradigmas, amiga e admiradora de Michela França. O que eu deveria ser se não fosse quem eu sou? No palco, uma teia suspensa no centro. Música, entra uma mulher amarrada, fugindo de alguém e tentando se desamarrar.
Aos poucos, começa a se soltar. Braços, mãos, pernas. Com muito esforço, consegue soltar o corpo todo. Mulher. Rompi. Hoje rompi com os meus medos, rompi com os meus erros, rompi com a vida que me maltratava, rompi com o fracasso, rompi com o que eu achava que era amor e me sustentava. Rompi. Vira-se para a plateia lentamente. Os olhos estão marcados com hematomas. Enfim, rompi. Música. Mulher. Enrolando a corda nas mãos. Hoje fugi de casa, do que foi a minha casa por 15 anos. Ainda me lembro o dia que entrei nela. Era uma menina. Tinha só 17 anos. Não sabia nada da vida, ou quase nada da vida. Estava grávida. Sorri. A vida me parecia tão simples, tão completa. Era como se eu estivesse dentro de uma bolha de sabão, fechada, cheia de coraçõezinhos de bolhas de sabão. O primeiro amor. Música. Volta ao passado. Mulher. Está bem. Eu não vou olhar. Que surpresa é essa? Estou ansiosa. Posso abrir? Abre devagar os olhos, sorri. Vai ao encontro da teia. É a nossa casa. Ela é linda. Ela é do jeito que eu sempre sonhei. Eu te amo, meu amor. Vou te amar para sempre. Mulher volta ao presente. Mulher. Era tudo perfeito, como em um filme ou uma novela, onde o final sempre é feliz para os bons. Só que o meu final só estava começando, e ele não era nada feliz. Volta ao passado. Mulher. Onde você vai a esta hora? Você vai sair de novo e me deixar aqui sozinha e grávida? Eu não vou suportar isso. Eu vou embora. Volta ao presente. Mulher. Por que eu não fui embora? Se abaixa lentamente e toca seus braços machucados. Aquela noite, só estava começando a longa estrada da angústia, do sofrimento, da humilhação e da violência. Volta ao passado. Mulher. Música. Pare com isso. Por favor, pare, eu imploro. Pelo nosso filho, pare. Cai no chão e com movimentos corporais simula chutes, socos, grita. Depois da violência, a mulher fica caída no meio do palco, coloca a corda na barriga, senta lentamente e tira a corda por partes com movimentos lentos por baixo do vestido, simulando um aborto. Mulher. Meu filho não teve o direito de vir a esse mundo. Depois de toda aquela violência, os vizinhos chamaram a polícia, mas ele fugiu. Meu filho morreu. Morreu também uma parte de mim, uma parte de tudo que eu havia sonhado e que nunca existiu. Mulher levanta. Mulher. Depois de toda aquela violência, ele foi me ver no hospital, com lágrimas nos olhos, fazendo juras de amor e dizendo que aquilo nunca mais aconteceria. Vocês devem estar pensando, por que ele não foi preso? Naquela época, ainda nem existia a Lei Maria da Penha. Ela só passou a existir em setembro de 2006. Mas mesmo que a existisse, eu estava disposta a perdoá-lo, a recomeçar tudo de novo e tentar ser feliz. Mulher. Com alegria e empolgação. Ele não é assim. Ele é carinhoso, sedutor, bonito, amoroso. E eu amo mais que tudo. E eu estava certa. Os meses seguintes foram maravilhosos. Viajamos, bebemos, dançamos, namoramos e fizemos muito, muito sexo. Música, movimentos corporais sensuais. Depois de todo o êxtase, a mulher fica séria e preocupada. Mulher. Só que, de um dia para o outro, as coisas começaram a ficar estranhas, como se uma nuvem de ciúmes pairasse no meio de nós dois. Parei de trabalhar porque ele exigiu. Parei de usar as roupas curtas e decotadas porque ele exigiu. Parei de sorrir à toa porque alguém poderia se interessar por mim.
Parei de viver quem eu era. Mas eu estava feliz. Eu tinha um homem que me desejava, sentia ciúmes de mim, o homem da minha vida, o amor da minha vida. Mulher organiza um círculo com a corda no meio do palco. Silêncio. Vai até o meio do círculo. Mulher. Mas foi em uma noite de Réveillon que eu vivi os momentos mais terríveis que eu podia imaginar. Mulher se equilibra na corda enquanto fala o texto. Fomos passar o Réveillon com amigos na praia. Lá, eu conheci o Beto, primo de uma amiga. O Beto era gentil, simpático, bonito e me olhava de uma forma diferente. Ele percebeu. Então, enquanto todos estavam se divertindo, comemorando, eu fugia do Beto para que ele não me abraçasse e não me desejasse feliz ano novo, mas abraçou. E ele viu. E como leão atrás da sua caça, ele pulou em cima de mim. Música, coreografia com movimentos de violência. Mulher fica caída de bruços no meio do palco. Mulher. Novamente. Tudo de novo. Tudo se repetiu. Fui retirada do local e espancada entre palavras chulas que doíam muito mais do que os socos arrochados de ciúmes que sucumbiam à minha alma. E depois da minha alma estar entregue no chão do quarto do hotel, ainda sinto seu corpo sobre o meu, gemendo palavras de amor. Quando percebi, vi o sexo me arrebatando de forma agressiva e violenta e sem o meu consentimento. Foram os momentos mais horríveis da minha vida. Chorei. Chorei muito. Só chorei. Música, silêncio, choro. Mulher se levanta lentamente e vai para trás da teia. Depois de alguns segundos, começa a gargalhar. Mulher. Essa foto aqui foi uma viagem que fizemos para o exterior. Nos perdemos na hora de fazer o check-in porque não sabíamos falar inglês. Tivemos que dormir no banco do aeroporto porque não tínhamos mais dinheiro. Silêncio. Sim, essa viagem foi depois daquele Réveillon. Perdoei de novo. Se levanta e arruma a corda em suas mãos. Mulher. Perdoar o quê? O Beto realmente estava dando em cima de mim. Eu também tinha culpa. Reflexiva, volta ao presente. Era o que eu achava na época. Depois usei óculos escuros e estava tudo certo. Sabe aquela história de que você bateu com a cara na geladeira? Eu já disse isso tantas vezes, mas tantas vezes, que já havia virado uma rotina nas nossas vidas. Música, coreografia com a corda enquanto fala o texto. Mulher. 5 anos se passaram. Humilhações, violências. Eu decidi me separar. Liberdade. Eu quero minha vida de volta. Gritando. Eu quero minha vida de volta. Eu quero minha vida de volta. Música, mulher sorri, aos poucos o sorriso desaparece. Mulher. Eu nem sabia direito o que eu queria. Então, voltei para a casa da minha mãe. Dias depois, ele foi atrás. Parecia até aquele homem bom de quando eu havia conhecido. Joga a corda com força no chão. Foi então que a minha mãe me chamou e disse: Perdoa, minha filha. Ele não tem culpa. Vocês bebem muito. A culpa é de vocês dois. Silêncio. Mulher senta no chão ao lado da corda. Mulher. Perdoei de novo. Mas dessa vez propus mudanças e ele aceitou. Então começamos a fazer coisas que nunca havíamos feito antes. Ele realmente tinha mudado. Segura a corda como um troféu acima do corpo. Mulher. Foi então que eu resolvi voltar a trabalhar. Arrumei um emprego. Secretária. Eu estava tão feliz. Secretária eu seria. Com um movimento seco, envolve a corda em seu corpo como se quisesse amarrá-lo. Mulher. Tom grave na voz. Isso é profissão de puta? Você quer ser comidinha de chefe agora, é? Lentamente se vira para o público e começa a se amarrar com a corda enquanto fala o texto. Mulher. Aquelas palavras entraram como um tiro dentro do meu peito. Me fechei. Não saía mais de casa. Em compensação, ele saía e voltava a hora que ele queria. Foi só uma questão de tempo e a depressão veio. Foi então que eu comecei a me questionar. Quem sou eu?
O que eu deveria ser se eu não fosse quem eu sou? Então, decidi me separar, Mulher enrola a corda pelo seu pescoço. mas não me separar dele, me separar da vida. Silêncio. Mulher. Em uma madrugada, sozinha, eu decidi que me matar seria a única solução. Então eu gritei: Eu vou me matar! No fundo, eu não queria me matar. Queria que alguém aparecesse, me salvasse, segurasse minha mão e dissesse que tudo iria ficar bem. Então, gritei e gritei. Ninguém apareceu. Desmaiei. Se levanta e desenrola a corda do seu pescoço lentamente. Mulher. Quando acordei, eu estava no hospital. A vizinha e o porteiro arrombaram a porta e me socorreram. A vizinha sorriu para mim e o seu sorriso me trouxe esperança. Coreografia, canta o texto no ritmo de blues. Mulher. Voltei para casa e assim recomecei. Pensei no adeus que não aconteceu. Você nem me olhou. De relance me ignorou. Me disse que era louca para eu tomar cuidado, porque ele iria me internar. Me internar. Lugar de louca não é aqui. Lugar de louca não é aqui. Lugar de louca não é aqui. Mulher. Louca? Eu? Começa a arrumar a corda no centro do palco. Comecei um tratamento. Remédios. Descobri também que estava com problema de saúde, pressão alta. Sabe o que eu deduzi? Que quanto mais pressão interna sentimos, mais a pressão sobe. Sorri. A vizinha sempre passava e me cumprimentava, mas é claro que eu não podia me aproximar, porque ele não deixava. Mas eu via nela a minha salvação. Eu só não sabia ainda. Mulher corre para o fundo do palco e se vira com grande alegria. Mulher. O sorriso voltou. Numa bela manhã de sol, eu pensei: a vida é bela, e nós é que fode ela. Fui para a beira do mar. Apesar do sol, vi um ventinho gostoso assim que balançava meus cabelos igual comercial de shampoo. Mulher. E eu corria, corria e corria. Meus cabelos voavam. Voar. Liberdade. Liberdade. Interrompe bruscamente. Mulher. 20 minutos depois, eu parei e comecei a observar as pessoas nas ruas, algumas sorrindo, tristes, correndo, caminhando, paradas. A vida é feita de caras e bocas, corridas e caminhadas, alegrias e tristezas. Pula no centro do palco e grita. Mulher. E eu estava feliz. Passei na casa da minha vizinha, almoçamos juntas e tomamos um bom vinho. E entre muitas conversas e risadas, decidimos que correríamos juntas todos os dias. E fomos. Segura um pedaço da corda e corre parada. Mulher. Corremos, corremos e corremos. Mulher para e segura a corda com as mãos, passando por dentro como um portal. Eram dias diferentes na minha vida desde que eu havia me casado. Abre outro portal com a corda. Era como se eu recuperasse a minha autoestima e me tornasse a mulher mais linda e sedutora do mundo. Abre mais um portal com a corda. Parei de tomar os remédios. O meu remédio agora era a corrida. É claro que ele não sabia de nada, pois eu tinha medo de fracassar perante o seu comando. Abre mais um portal com as cordas. Corria e corria, como Forrest Gump, deixando tudo para trás, levando apenas o suor, entre hormônios esquecidos e pensamentos positivos que eu jurava nunca mais ter na minha vida. Paralisa e, com o corpo trêmulo, fica por um tempo no centro do palco. Silêncio. Retoma o texto. Mulher. Até que um dia ele me encontrou. Como um pai bravo, com a cinta na mão, me mandou para casa. E eu fui. De costas, lentamente se direciona até a teia. Mulher. Chegando em casa, ele me disse coisas horríveis. Não houve violência física naquela noite, mas a violência das palavras fere tanto quanto.
Fui proibida de sair de casa. Castigo. Me trancou ali naquela casa que um dia eu achava linda e maravilhosa, como o castelo do príncipe e da princesa. A minha vizinha bateu na porta, mas eu preferi o silêncio naquele momento. O tempo passou e só dias e dias depois ele me soltou. O idiota que se achava o meu dono e que eu deixei que ele achasse que fosse. E sob a ameaça de morrer se eu voltasse a correr, fui! Mulher segura, corre segurando a teia que roda junto. Mulher. Corri e corri. A morte já era uma realidade. Então chamei a minha vizinha e fomos, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivéssemos parado. Larga a teia e de costas paralisa no centro do palco. Mulher. Mas paramos. Vira-se lentamente. Em um quiosque para tomar água de coco. Nessa curta parada, meus olhos encontraram outros olhos. E no meio de todo aquele movimento, achei que aquilo não era mais possível. E quando eu vi, os outros olhos estavam lá, me olhando, e de um jeito que só por Deus. Sorri. Eu vou viver isso. Eu vou viver. Eu vou viver. Naquele dia, cheguei em casa e disse tudo o que estava aqui dentro. Não quero mais você. Sim, eu tive coragem e disse: não quero mais. Basta. Eu não te quero mais. Nunca mais me toque. Eu tenho nojo de você. Eu não te amo mais. Música, movimentos lentos simulando socos, puxões de cabelo. Mulher. Apanhei. Apanhei como nunca havia apanhado antes. Apanhei. Mas apanhei com a certeza de que era a última vez. Chega. Pare. Acabou. Todas as palavras do dicionário que, para mim, só poderiam ter um único significado: liberdade. Silêncio, lentamente arruma a corda no chão como se fosse o desenho de degraus. Música. Mulher. Esperei ele dormir e fugi de casa. Fui direto na delegacia da mulher. Passa pelo primeiro degrau da corda. Denunciei. Pela primeira vez na vida. Passa pelo segundo degrau da corda. Denunciei. Para tudo aquilo acabar e nunca mais apanhar. Passa pelo terceiro degrau da corda. Denunciei. Eu não sei se ele será preso, não sei se ele vai me deixar em paz. Passa pelo último degrau da corda. Denunciei. A única coisa que eu tenho é a mais absoluta certeza: nunca mais. Mulher olha o horizonte com um sorriso. Música, luz apaga devagar. Fim. O que eu deveria ser se não fosse quem eu sou? É a pergunta que muitas mulheres fazem para si mesmas enquanto assistem a esse espetáculo. Uma peça de teatro que para muitas é também uma terapia, um repensar a própria história, em encontrar ali no palco uma cumplicidade para suas inquietações. Um espetáculo cujas cenas reverberam e trazem reflexões para uma vida toda de uma cortina que não fecha, luzes que não se apagam, mas que nos livram das amarras que nos levam a ser e poder ser. Lucélia Clarindo, Coletivo Bando da Leitura, Ponto de Cultura. Assisti a várias apresentações de O que eu deveria ser se não fosse quem eu sou, e a cada vez o impacto é profundo. O monólogo de Michela França não é apenas uma representação da violência contra a mulher, mas um grito de resistência e libertação. A forma como ela utiliza a simplicidade do espaço cênico, com a corda como elemento simbólico, torna a mensagem ainda mais poderosa. A peça desperta reflexão e compaixão, e é um convite urgente à ação para mudar essa realidade. Urlan Jesus, jornalista, professor e historiador. Receber a peça O que eu deveria ser se não fosse quem eu sou foi uma experiência necessária e transformadora para a nossa instituição, uma vez que a linguagem cênica revela-se como uma ferramenta poderosa
para sensibilizar adolescentes e jovens sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A cada ato, o público atento respirava toda a atmosfera do tema abordado. Sem dúvida, o projeto Mulher, Consciência e Ação destaca-se por sua relevância social por meio da expressão artística ao tornar visível aquilo que muitas vezes não é inteligível. Celi Kaori Hirata, representante do Núcleo de Arte e Cultura da IFPR Jaguareípa. Eu sou Cati Cunha, 43 anos, e há mais ou menos 16 anos fui vítima da deslealdade, abuso psicológico e patrimonial do ex-companheiro. Hoje sei nomear tudo o que sofri na juventude dos 20 e poucos e amadurecimento dos 30 anos. Morando aqui em Ponta Grossa com meus 3 filhos, participo do grupo de mulheres leitoras Bando das Mulheres, onde reencontrei a atriz Michela e o seu monólogo que me fez oscilar entre o passado e o presente, que infelizmente muitas mulheres ainda vivem situações como essa retratada. Assisti com minha filha de 17 anos e o quanto foi importante mostrar para ela, através do monólogo, uma outra visão, reforçando como alerta de como podemos identificar esses abusos. Catiane da Cunha, Piauí, empreendedora ramo da alimentação. O espetáculo Que Eu Deveria Ser Se Não Fosse Quem Eu Sou aborda com grande sensibilidade a história de uma mulher que, como tantas outras, vivencia um relacionamento abusivo, seus medos, suas angústias, suas dores, suas superações. As mulheres em situação de violência doméstica e familiar, os profissionais que atuam no enfrentamento à violência e à sociedade em geral, a peça traz importantes contribuições para a identificação das variadas formas de violência, das complexidades que o envolvem, da possibilidade de ultrapassar seus ciclos. A fala inicial da peça, Rompi, que nas linhas traçadas no espetáculo, representa a liberdade da mulher e o direito de viver sem violência. É um sensível encorajamento à denúncia e à superação dos ciclos de um relacionamento abusivo. Alessandra Pimentel, juíza de direito, titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos da comarca de Ponta Grossa. Conheci a Michela durante meu período de trabalho na Casa da Mulher. Foi ali que tive o primeiro contato com sua arte e com a força arrebatadora da peça O Que Eu Deveria Ser Se Não Fosse Quem Eu Sou. Desde aquele instante, compreendi que aquilo era mais do que uma apresentação teatral. Era uma convocação, um espelho que colocava diante das mulheres a dor tantas vezes vivida em silêncio, disfarçadas de amor. A partir desse encontro, nasceu o projeto Agentes pelas Mulheres, voltado à formação e sensibilização das agentes comunitárias de saúde de Ponta Grossa na identificação e acolhimento de casos de violência contra a mulher. A presença da peça dentro desses encontros transformou tudo. A arte da Michela trazia à tona verdades difíceis, mas necessárias, e abria um espaço seguro para o diálogo, para a escuta, para o reconhecimento. Ali, mulheres começaram a se perceber, a se ver nas histórias encenadas, a reconhecer os próprios silêncios, os próprios limites ultrapassados, as violências cotidianas muitas vezes normalizadas. Passaram a compreender que não precisavam mais se moldar, se calar ou se encolher para caber em espaços pequenos, que poderiam sim ocupar o centro da própria vida com dignidade e coragem. A potência desse projeto foi tão grande que decidimos levá-lo ao teatro. Reunimos outras mulheres incríveis que também haviam cruzado nosso caminho nessa jornada. A Michela mais uma vez apresentou sua peça com entrega e sensibilidade e, ao fim, criamos um momento de fala, inspirado no modelo do projeto, um espaço de troca, de reflexão psicológica, de partilha. Foi um momento sagrado. A Priscila, uma dessas mulheres potentes, declamou uma poesia sobre sua própria trajetória de libertação.
inspirada justamente pela peça. Outras mulheres também participaram com sua arte e sua presença transformadora. Cânticos, falas, olhares, vozes que antes estavam abafadas, agora ecoavam com verdade. Mulheres que cantam, encantam e transformam tudo ao redor. Acompanhar essa jornada foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Ver mulheres florescendo após moverem com coragem a terra que os sufocava. Ver a arte servindo como instrumento de cura e consciência. Ver a rede que se forma quando uma mulher segura a mão da outra. E ver como a forma que antes era usada para sobreviver pode e deve ser usada para viver plenamente. Depois disso, minha vida e a da Michela seguiram, de algum modo entrelaçadas. E acredito que esse laço, nascido da verdade e do propósito, é também parte da nossa própria jornada de libertação. Eu nunca mais fui a mesma, e sei que muitas mulheres também não, porque quando uma mulher se liberta, abre caminho para tantas outras fazerem o mesmo. Com carinho e gratidão. Ivana da Cruz Carvalhal, psicóloga.